E o Palmeiras para esse clássico de amanhã, PVC? O Palmeiras é mais forte que o Corinthians. Favorito é uma palavra forte, porque a gente sabe como funcionam os clássicos. Se eu tiver que apostar em um dos dois, eu acho que o Palmeiras ganha o jogo ou empata. Mas não é assim, matemático. A pergunta hoje era quem seria o substituto do Guerra, do Moisés. Porque no jogo contra o Fluminense, o Michel Bastos saiu da ponta para dentro, para ser meia, quando o Moisés se machucou, e jogou bem. Mas o Eduardo Batista gosta mais do Michel Bastos como ponta. Então é provável que seja o Guerra o substituto, com o Michel Bastos voltando para o lado do campo. Nesse caso, o Keno começa no banco de reservas. Dar jogo para o Guerra é importante, o Guerra precisa de adaptação. Não é tão simples a chegada do Guerra. Eleito o melhor jogador da Libertadores, vai chegar aqui e vai arrebentar todo o jogo. Não é matemática, também não é assim, não é simples assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a lógica, ontem o Eduardo Batista não fez treino tático, hoje prepara o time para o jogo de amanhã, possivelmente com o Michel Bastos do lado direito, com Guerra por dentro, o Rafael Veiga ganhando espaço, o Rafael Veiga tem jogado bem. Quem tem jogado muito bem é o Dudu, mas o Rafael Veiga tem jogado bem. E reforça uma frase que até o Alexandre Matos disse lá na chegada no começo do ano: o Veiga vai jogar, está jogando. Muito bom jogador que veio do Curitiba. Você faria também essa opção que o PVC destacou aqui, Quesada? Colocando o Michel Bastos no lado e o Guerra no meio? É uma possibilidade, porque também é o seguinte, você contrata um cara como o Guerra para ele ficar no banco? Não, né? Agora, o Keno entrou na equipe, entrou bem. Entrou bem. Só que aí o Michel, né, foi para a vaga do Moisés. Olha só o que o PVC acabou de falar. Olha quantas opções o técnico tem. E você citou dois, três nomes. Você tem outros 3, 4 que poderiam, né, entrar nessa equipe. Lembrando que o Moisés está machucado e o Tietê está machucado. E o Borja. Nem falamos do Borja, que pode ser uma outra opção, já pensando no ataque. E aí você transporta essa análise, vamos falar já do Corinthians, mas só para comparar rapidinho, quem que o Corinthians tem? Quem que o Corinthians tem? Não tem o Camacho, por causa do problema grave do pai dele. Ok. O Camacho foi bem num jogo. Ok. Vai fazer falta. Mas Rodriguinho. O Camacho não joga amanhã. Quem? Rodriguinho. Não, o Corinthians tem. Pois é. Entendeu? Você não perguntou? Não, perfeito. É que você me desmontou agora. Você falou do Rodriguinho, eu fiquei sem ação. O Jadson não vai ficar nem no banco, ainda não está liberado e tal. O Rodriguinho é titular, né, João? Sim. Absoluto. Tudo bem, mas pro lugar dele quem vai? Absoluto. Eu vou fazer uma comparação agora aqui. Vocês entenderam o que eu tô falando? Eu vou fazer uma comparação. O Rodriguinho é mais eu vou fazer uma comparação titular aqui absoluto. agora, que eu vou derrubar o Sormani da cadeira. Vai! Sormani, se segura aí, Sormani. Eu vou derrubar o Sormani da cadeira. Pensei que você ia me derrubar. Não, vou derrubar o Sormani da cadeira. Do programa você já me derrubou. Ô, João, eu acho que nesse momento, estamos aqui, ó, é a quinta rodada, né, do Campeonato Paulista. Quinta rodada. Começa hoje. Pouco mais de um mês, né, de competição. Eu acho que nesse momento o trabalho do Carille, ele avançou mais do que o do Eduardo Batista. Só que no Palmeiras, por motivos óbvios, você não precisa avançar tanto para conseguir os resultados. Eu estou falando taticamente e dar um padrão de jogo para a equipe. O Palmeiras não precisa avançar tanto porque tem individualidade que resolve. O Dudu está jogando demais. Dudu participou de todos os gols no último jogo do Palmeiras. Dudu adquiriu uma maturidade impressionante. Mas nesse momento, o trunfo do Corinthians pode ser o equilíbrio e o padrão de jogo que, nesse momento, é superior ao do Palmeiras. Mas pelas individualidades do Corinthians, nem sempre vai pesar para decidir um jogo. Você acha mesmo? Eu acho isso. Que o Corinthians está com mais padrão do que o Corinthians está dependendo, para o Corinthians conseguir aí grandes resultados e boas atuações, está dependendo da evolução dos seus jogadores, das suas peças. E essas peças podem render mais então, vamos lá, vou voltar ao ano passado. Quando o Corinthians chegou, inclusive, à liderança do Campeonato Brasileiro, e você disse aqui que ele ia despencar e corria até risco de rebaixamento. Mas o que melhorou nesse Corinthians do ano passado para cá? Peraí. O ano passado, o Corinthians teve quantos treinadores ao longo da temporada? 4. E foi perdendo quantos jogadores ao longo da temporada? Perdeu muito. Então não dá para fazer... Mas o desse ano é muito diferente do ano passado? Não, mas peraí. Que terminou o ano passado? Você é o cara que mais defende o início de trabalho, quando monta
monta elenco, quando impõe uma filosofia de jogo... apenas questionando a sua opinião. Não, mas não tem porque ano passado você disse que o time era ruim. Peraí. E aí não mudou nada para esse ano. Ano passado, com aquelas dificuldades todas do Corinthians, em meio a uma temporada, você não vai consertar nada. Você não vai consertar nada. Agora não. O Fábio Carille está no início do trabalho. O que ele apresentou de evolução dentro de campo hoje? Não apresentou e nem vai apresentar por enquanto, porque a gente já está querendo cobrar resultados em 4 jogos. Eu estou falando de padrão de jogo. Padrão de jogo. Já o Fábio Carille conseguiu já passar uma ideia de jogo para Me permita, eu queria te responder. É difícil a gente ver em prática, porque o Corinthians não tem as individualidades do Palmeiras. Eu queria te responder, mas... me permita, depois só do Sormani falar, mas o que o Sormani responder para você, eu praticamente vou assinar embaixo. Sem saber o que o Sormani vai falar? Porque eu já sei o que o Sormani vai falar. Peraí, o Corinthians pega o ônibus então e vai pro jogo? Não, deixa o que o Sormani respondeu, eu assino embaixo. É pro Corinthians não ir pro jogo. Não, o Palmeiras vai ganhar. Aí há um radicalismo da sua parte. O Palmeiras vai ganhar. O Corinthians tem história, assim como a do Palmeiras, para jogar contra o Palmeiras em qualquer lugar e ganhar do Palmeiras. Ninguém está falando isso. O João me perguntou. Acho que quem ganha? Aí eu falei, o favorito é o Palmeiras. Amanhã pode dar 2-0 pro Corinthians. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians é mais time que o Palmeiras. Eu não estou dizendo que o Corinthians tem mais jogadores que o Palmeiras. Não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que o Corinthians, nesse momento, está com mais padrão de jogo do que o Palmeiras. O Eduardo Batista ainda está encontrando uma melhor formação, um melhor estilo de jogo, que o Carille já tem, ao menos, a convicção do que ele vai trabalhar. Eu posso falar depois do Sormani? Pode. Tá. Então, João, na hora que você quiser, eu falo depois do Sormani. Mas, antes de passar para o Sormani, eu acho que o Calheiros faz sentido o que o Calheiros está falando, porque o Carille... ele já trabalhava com esse grupo, agora já conhece os jogadores. Não cabe a comparação com o ano passado. Não estamos discutindo a qualidade das peças e as opções, mas que o trabalho do Carille, ele já trabalhou com boa parte desse grupo e tem uma sequência aí, é fato. Ô, Sormani, fica à vontade aí, Sormani. O Quesada concorda com você, pode ficar à vontade aí e falar o que você quiser. Eu só queria perguntar pro meu amigo Luciano Calheiros se ele tem visto o Corinthians jogar. O quê? Você tem visto o Corinthians jogar? Vi. Inclusive, ô Sormani, prepare-se para a segunda queda da cadeira. Prepare-se. Contra o Santo André, estava junto aqui com o nosso grande Quesada e mais o Oswaldo Pascoal, eu sustentei a seguinte tese. Olha, o Corinthians só não ganhou o jogo justamente porque as individualidades não estão prontas, as peças não estão prontas. Mas padrão de jogo o Corinthians mostrou mesmo na derrota contra o Santo André. Não acho, não. Só que não converteu as chances criadas em gols. Abusou. O Corinthians teve pênalti a favor e perdeu. Mas abusou dos cruzamentos. É um time que tocava, não tinha espaço, abria para o lado, cruzamento. 31 cruzamentos no jogo. Agora, eu acho que olhar para o Corinthians hoje, essa história do time do 1-0, a gente já viu esse filme com o Tite. Tá? Não dá nada por nada, com o Mano também. Porque o time não ganha, empata, é chato, não sei o que. Ela foi campeão invicto em 2009, com o Mano. Não estou dizendo que vai se repetir, porque eu acho que falta exatamente o que você falou. Falta criatividade. É um time de coadjuvantes. Tá faltando mesmo mais coisa, mas acho que ele vai crescer. O que o Corinthians tem, uma maneira de jogar que o Carille implanta semelhante ao que o Tite tinha, e o Eduardo muda radicalmente o jeito de jogar. Sistema de marcação completamente diferente. Mas o time do Palmeiras tem mais qualidade individual. Isso aí sem dúvida. E vem pro clássico com um jogo convincente contra o Fluminense. Contra o Fluminense não é parâmetro, mas fez um jogo convincente. O Corinthians contra o Audax não foi espetáculo, não foi convincente assim. Porque ser convincente para o time do Corinthians é mais difícil. Só para voltar um pouquinho aqui, até para pegar até o que o PVC falou, quando a gente, semana passada, o retrasado, discutia sobre o Santos, que eu disse o Santos começou muito bem, e aí falou, calma que foi contra o Linense, né? Aquele 6-2 do Santos, né? na primeira rodada do Campeonato Paulista. Eu concordo com ele, o Palmeiras foi muito mais convincente contra o Linense do que o Corinthians foi, por exemplo, contra o Audax. Agora foi o Audax, vice-campeão, que já tem um time arrumado, que goleou o São Paulo. O Audax ganhou um jogo só também, né? O Audax ganhou do São Paulo e depois não ganhou mais. Mas o Audax a gente conhece, a gente sabe da força que ele tem. E a questão toda, o Corinthians, ele vem com aquela forminha de bolo, né? Do 4-1-4-1, de segurar a bola daqui pra lá. Só que, ok, tem isso. Mas isso não está sendo suficiente para jogar bem. Simplesmente um time que está acostumado a jogar assim.
Mas e aí? Dentro disso vai evoluir? Vai criar como? Né? E a gente viu um Palmeiras criar situações. E me causou muito boa impressão a movimentação dessa linha de 4 do Palmeiras. Porque a gente está falando aqui do Michel Bastos, que quando saiu o Moisés veio um pouco mais para dentro, né, e entrou ali o Keno. Os nomes são muito fortes. Né, eu acho que o Keno é um jogador muito importante porque ele dá, vou usar uma palavra aqui diferente, uma lateralidade que os outros não dão. É bom, porque o Michel Bastos vai trazer para o meio. Tite gostaria dessa Companheiros, é o seguinte, preciso interrompê-los, então porque o Sormani vai falar já.